Carlos Sepúlveda, tá? Já conhecia por nome, e obrigado a todos que estão assistindo, e principalmente a Deus, né? Que a gente está aí na véspera de Ano Novo, que o ano que vem seja muito melhor do que 2020, né? Que nós tivemos muito das liberdades e garantias restringidas em todos os cidadãos, em todo o mundo. Não estamos falando apenas na seara criminal, como nós estamos falando no caso do Oswaldo. E agora, apenas corrigindo a informação, quanto aos remédios que foram utilizados quanto à liberdade de Oswaldo Eustáquio. O primeiro remédio que nós adentramos, né, nós entramos com um pedido de revogação da prisão preventiva no dia 19, porque ele foi preso no dia 18, nós entramos imediatamente no dia 19. Nós entramos com a revogação de prisão. O eminente ministro Alexandre de Moraes, no dia 23, ou seja, já havia ocorrido o fato com Oswaldo, que ocorreu no dia 21, ele disse, não apresentou nenhuma novidade à defesa, e não há um fato novo que justifique eu revogar a prisão, ou então conceder a prisão domiciliar, né? Nós pedimos ela como alternativa por causa da ausência de gravidade e de periculosidade, né? Não há um ato de lesividade social na conduta de Oswaldo Eustáquio. Então, nesse caso, nós entramos com isso, e logo depois, quando houve essa decisão, no dia 23, já no mesmo dia, nós entramos com a alegação do fato novo, que já era a queda dentro do sistema prisional. Porque o que ocorre? Quando nós temos uma decretação de uma prisão preventiva, por exemplo, que está no artigo 312 do Código de Processo Penal, eu tenho que ter uma materialidade de autoria, ou tem que ter um crime contra a ordem econômica, um crime contra a ordem tributária, conveniência da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Nenhum desses argumentos eles estão presentes para a decretação da prisão de Oswaldo. O último deles, que foi o justificado, seria a quebra de uma medida cautelar. As medidas cautelares, elas estão presentes no artigo 319, e lá está o monitoramento eletrônico, está as outras situações. Só que o que acontece? Tanto no 319 como no 317, para deixar claro a situação para as pessoas, elas são aplicadas para pessoas em regime de indiciamento ou de cometimento de crime no qual você está sendo denunciado e já tem uma acusação formal contra você. Ou seja, nenhum desses elementos estão abarcados na situação de Oswaldo Eustáquio. Ele é um cidadão comum que não praticou crime nenhum na esfera criminal, não é indiciado, não é condenado e não é sequer recebida denúncia contra ele. Então, voltando a essa situação, o que ocorreu? Nós alegamos o fato novo, apresentamos o fato novo e solicitamos o eminente ministro. O eminente ministro, preocupado com a saúde de Oswaldo, noticiou a várias execuções para saber o estado de saúde dele. E agora eu já adianto aqui para vocês que nós tivemos, eu consegui ontem que a doutora Nise Yamaguchi e a doutora Maria Gadelha, elas fizessem os procedimentos e foi autorizado pela Justiça, graças a Deus, que começasse um tratamento a ele. E isso é importante por quê? Porque elas puderam dar um diagnóstico disso. E agora eu já digo aqui em primeira mão para você, Camila, e para todos que estão me ouvindo, Oswaldo tem uma fratura na T5 e a fratura não é uma fratura simples. Por quê? Ele já está, agora vai fazer, depois de meia-noite, 14 dias em regime de prisão. E ele está há 12 dias acamado. Eu não estou falando de uma pessoa hospitalizada.
É muito diferente você tem um acompanhamento médico lá do Hospital do Paraná? Eu tenho, mas não é a mesma coisa. Nós estamos falando de um apenado no sistema prisional. O sistema prisional, ele não vai estar lá o enfermeiro do lado dele o tempo todo, fazendo ele fazer, ou tentar os exercícios que ele precisa para começar a mexer, pelo menos movimentar-se, porque a coluna está fraturada, ele não consegue mexer, não consegue ir para frente nem para trás, que dói a coluna dele e as pernas, e aqui está o item mais gravoso. As pernas dele estão sem os movimentos. E o único movimento que ele sente é o do dedão direito. Tudo isso, pouca gente está sabendo, porque são informações que estão chegando apenas agora para a gente. Então, fica aqui uma posição só, depois voltando para esse processo de prisão, né? Mas, assim, o que já se justifica, ele tem que ir para um sistema de hospitalização. Ele não pode ficar apenado, porque, estando apenado, ele não tem condição de fazer um tratamento de acompanhamento. A partir do momento que ele sai de um sistema de prisão preventiva, ele vai, seja com a cautelar, que seja as anteriores, né, seja domiciliar, por exemplo, ele tem condições de fazer um tratamento e tem condições de ter acesso aos seus médicos o tempo todo. No sistema prisional é diferente, você tem regras específicas para o sistema prisional, não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Aquela pessoa que está ali no sistema prisional, ela não é um paciente, ela é um custodiado que está em situação excepcionalmente que exige cuidados médicos. O Oswaldo é o contrário. Ele não é isso. Ele é uma pessoa comum, uma pessoa simples, não cometeu crime, que deveria estar hospitalizada, porém está acautelado. Então, uma conflita com a outra. Se eu consigo um hospital para que ele vá, eu necessariamente preciso ou da revogação da prisão dele ou da liberdade condicionada, que seria a prisão domiciliar. Doutor, já vou passar a palavra para o senhor Sepúlveda, caso ele queira perguntar, mas a minha pergunta é a seguinte: se não há crime, né, porque tem o processo legal, tem a decisão do juiz, enfim, se ainda não há um crime, por que ele está preso? É para mim ou para o doutor Sepúlveda? É para o senhor, doutor Ricardo. Bom, é isso que eu iria informar, né, que ele foi em curso nos chamados inquérito dos atos antidemocráticos. É o inquérito 4828, de relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, que esse inquérito, ele diz que algumas pessoas que estavam lá em uma data específica para iniciar esse inquérito, parece que foi 19 de abril, que é dia do índio, inclusive, né? Estariam essas pessoas carregando cartazes contra o STF, mandando fechar o STF e invocando o artigo 142. Ora, qual é a coisa mais sem nexo dessa situação? Oswaldo foi inquirido, veja bem que ele não foi interrogado e ele não é indiciado, ele prestou declarações na polícia, está escrito isso lá, e eu acompanhei neste caso, né? Inclusive, ele teve um evento durante a prisão temporária dele, que ele passou mal, deram água da privada para ele, eu precisei chamar médicos e tudo mais, e ele teve que cancelar e fazer a oitiva no 8º dia. Pois bem, ele não se encontrava em Brasília nesse dia. Isso foi algo assim que, na hora que foi respondido pelo Oswaldo, porque foi perguntado pelo delegado, né, que preciso fazer essas perguntas. Esse dia específico, 19 de abril, aqui, que aconteceu na Praça dos Três Poderes, tal, o senhor estava aqui no local. O senhor se lembra desse dia? Eu lembro. Ah, é? Não, eu estava com a minha esposa. Ah, por quê?
Ué, Dia do Índio. Minha esposa é secretária de Diversidade Cultural do Ministério dos Direitos Humanos. Eu estava no Nordeste, lá nas aldeias indígenas, com ela, fazendo essa comemoração. Foi tipo assim, ó, acabou o nexo de qualquer imputabilidade do ato dito antidemocrático, que não existe isso assim na seara do direito penal. Pode existir na seara civil, mas na seara do direito penal isso não é crime. E isso não é um ato para ser imputado alguma violação ou entrar em uma cadeia ou não. Então, eu estou começando a expor aqui fatos que as pessoas não conhecem e que a gente vem tendo uma dificuldade durante esse tempo. E essa dificuldade quanto à legalidade tornou-se de forma tão elevada que agora não há como eu segurar mais e falar, ó, ninguém pode ter noção do que é isso. É uma ilegalidade manifesta. Então, não tem, a ordem de prisão não é fundamentada em âmbito do Código de Processo Penal, a lei da prisão temporária não se aplica ao Oswaldo Eustáquio, porque foi dada porque ele não tinha endereço certo. Eu fui lá e apresentei o endereço dele, tinha que liberar ele no mesmo dia. Aí não foi feito isso, prorrogou para poder fazer essa oitiva que eu contei agora. Acabou a oitiva, tem que liberar ele. Não, está com a medida cautelar. Qual o significado? Qual o motivo da medida cautelar se ele não é indiciado e ele não é acusado e ele não é condenado? Então, não teria como eu aplicar uma medida cautelar diversa à prisão, que a prisão preventiva não foi decretada. Ora, então, a ilegalidade é manifesta nesse processo. Por todo o respeito que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal, que eu trabalho com o Supremo Tribunal Federal, há 15 anos eu trabalho com o Supremo Tribunal Federal, mas a ilegalidade desses autos é gravíssima, é de uma superlatividade impressionante. Eu espero que a sensibilidade de outros ministros que estão com o habeas corpus na mão, vocês, o habeas corpus é público, vocês podem conferir lá. O número é o 196.213. Vocês podem ver. Tá? O senhor deu uma travada, doutor Ricardo. Senhor Sepúlveda, por gentileza, o senhor tem alguma pergunta para o doutor Ricardo? Bem, a única pergunta que é mais ou menos um comentário, né? Eu vejo que há pessoas aqui no chat que ficam comentando a pessoa do Oswaldo Eustáquio, mas é que eu acho que nós, a parte da pessoa do Oswaldo Eustáquio, nós temos que ver que é um cidadão brasileiro que dentro do sistema legal brasileiro está completamente sendo tratado fora da lei, né? E eu tenho comentado muito que nós estamos assistindo no Brasil e em outros países, mas no Brasil talvez isso seja uma coisa mais gritante, a uma espécie de dissolução da ordem jurídica. Porque eu não sou jurista, não sou da área do direito, mas creio que essa expressão tem um certo fundamento, porque nós estamos vendo que não há mais uma previsibilidade na atuação jurídica. Quer dizer, o doutor Ricardo estava explicando vários pontos, como é que a pessoa tem que ser tratada, se ela não está nem sequer indiciada, tudo isso não está valendo. Agora, eu pergunto o seguinte, isso é o que eu pergunto aqui, qual é a diferença disso e do tratamento que está sendo dado ao Oswaldo Eustáquio de um estado de exceção? Eu não consigo ver qual é a diferença, ou seja, o senhor que é advogado, o senhor está agindo segundo a previsibilidade do sistema legal brasileiro. Ora, e não é isso, a resposta que está vindo não é essa. Realmente é lamentável falar isso, mas nessa situação específica, no caso, é uma situação de um tribunal de exceção, é um ato
de exceção, porque os direitos e garantias não estão sendo garantidos ao cidadão, ele não é indiciado, ele não é condenado, portanto, essas prisões estão sendo aplicadas a ele, não tem previsão legal. E não pode, o ministro, quando decretou a medida cautelar no dia 5 de julho, essas medidas de não aproximação, tudo mais, elas não poderiam ter sido decretadas. Porque, veja bem, a Lei 7.960, que pressupõe-se a prisão temporária, ela expõe no seu artigo 7º que a prisão temporária é decretada de 5 dias, prorrogado mais 5. E prorrogável esse prazo e é posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Não é o caso. O caso dele findou-se no dia 5, 6 de julho. 6 de julho acabou a prisão temporária. Não poderia decretar uma medida cautelar se não tivesse decretado a medida da prisão preventiva. Como explicado logo aqui no início, não existem pressupostos da prisão preventiva. Agora, se justificou a prisão preventiva por violação da cautelar, que não é cabível, para se decretar uma prisão preventiva, para buscar um motivo para isso. Não existe. Foi assim, fez uma matemática, assim, uma estratégia para se chegar numa prisão preventiva que não existe. Porque não é indiciado, não é condenado, não é apenado, não é nada. Então, como que eu posso decretar uma prisão se ela não tem os requisitos que estão lá? Até para eu fazer o monitoramento que está pela resolução 141-CG do Tribunal daqui de Brasília, né, do TJDF, da portaria, está lá dizendo, em seu artigo 4º, o condenado ou apenado ou indiciado usará a tornozeleira, ou seja, não é aplicável a ele. Não existe lesividade de conduta. E o pior, e agora, eu acabei de interpor nesse habeas corpus que eu falei aí, porque a gente entrou com aquele recurso, uma reconsideração da revogação da prisão, solicitando a revogação da prisão ou transformação em prisão cautelar, que é a domiciliar, né? Que eu sou totalmente contra, porque não existe, mas que é a única forma de poder vê-lo livre, né? Que está lá na mão do eminente ministro Alexandre de Moraes para decidir desde o dia 23 e não tem uma decisão. Agora, eu tive que entrar junto com colegas, né? Meus colegas que atuam comigo, o doutor Paulo Goiás e o doutor Elias Matarassad. Nós entramos com habeas corpus no dia 23 também. O habeas corpus é uma peça que qualquer cidadão pode entrar. E, neste caso, parece que 13 habeas corpus foram impetrados em favor de Oswaldo. Todos os 12 foram negados. Só o meu, que está lá, porque tem o pressuposto todos os requisitos e os fundamentos. Por quê? Porque, na verdade, tem as provas documentais do que aconteceu na prisão, no ato coator da prisão. Os outros, as pessoas sabem por dizer e verificar as ilegalidades manifestas da lei, mas eu não, apresentei a documentação. E a última delas, que eu acabei de colocar agora, acabei de interpor dentro desse habeas corpus, foi um ato que eu vi absolutamente abusivo. Ele estava algemado, e inclusive tem uma foto dizendo isso. Isso viola a súmula vinculante 11 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Ele não é preso por condenação. Ele não é indiciado e não é condenado e nem está respondendo alguma denúncia por causa de algum crime cometido. Então, para se usar excepcionalmente
uma algema em uma pessoa, você tem que ter uma ordem de escrita fundamentada, expressa. Além disso, tem que causar embaraço e perigo aos policiais que estejam escoltando ou a ele mesmo ou a terceiros. Ou seja, ele está entrevado em uma cama, sem movimento, com a coluna quebrada e algemado. Eu falei, eu quero automaticamente a revogação da prisão, porque isso é concessão de habeas corpus de ofício. Doutor, o que pode ser feito, então, a partir de agora? Quais são os passos a ser tomados? Por que eu pergunto isso? Não somente pela condição do Oswaldo, que é triste. Acontece que isso que fizeram com ele abriu um precedente para fazer para todos nós. E agora qualquer um da população vai poder ser preso, vai poder ficar ao bel prazer do STF. Isso é muito perigoso. Quais são os próximos passos agora? Olha, eu cerquei de todas as formas as ilegalidades cometidas aí, com todo respeito aos eminentes ministros, que eu trabalho há muito tempo, eu nunca na minha vida, como advogado criminal, professor de direito penal, inclusive fazendo mestrado no exterior, eu nunca vi na minha vida uma situação de violação tão manifesta assim, a olhos vistos, e ter uma decisão dizendo não há absolutamente nenhum fato novo que justifique eu revogar a prisão. Como não? O fato existe desde o início dela. Então, assim, é um distanciamento da legalidade manifesta e constitucional que deveria ter a qualquer cidadão. Eu faço um apelo aqui, porque isso é ele que está sendo feito como, vamos dizer, um bode expiatório da direita. Agora, futuramente, pode haver com outras pessoas. Eu tenho visto situações muito degradantes a qualquer cidadão. Essa história de obrigação de se fazer uma vacina, te obrigar a vacinar, eu não sou obrigado a nada. Não tem isso. Eu, nemo tenetur se detege, eu não vou produzir nada contra mim mesmo. Não vou fazer prova, não vou deixar alguém me furar, fazer nada contra mim mesmo. É constitucional. Isso é o princípio. Doutor Zé Carlos Sepúlveda conhece isso, porque não é só do direito brasileiro, isso é do internacional, isso está na Corte Internacional de Direitos Humanos. Não existe isso, está na Declaração Internacional de Direitos Humanos. Ninguém pode ser obrigado a intervenção cirúrgica ou produzir algo contra si mesmo, ou possa fazer algo que possa se lesionar. Está na Constituição Federal, está no Código Civil também, dos direitos civis da pessoa. Se não me engano, é o artigo 115 do Código Civil. Eu não sou obrigado a sofrer nenhum tipo de intervenção cirúrgica ou experimental se eu não quero. Então, esse negócio... por exemplo, usar máscara. Ah, tá, tudo bem, eu estou doente. Aí eu acerto, porque para eu não jogar partículas no ar. Eu estou saudável. Está aqui, ó. Cadê? Meu teste Covid está aqui, ó. Está aqui, ó. Fiz ali, ó, anteontem. Negativo. Para que eu tenho que usar máscara? Ah, você pode contaminar. O problema é meu se eu me contaminar. Eu sei me tratar. Então, brasileiro, acorda. Eu vi uma americana fazendo isso ontem. Eu achei maravilhoso. Ela falando exatamente isso que eu estou falando. Ela chegou numa loja e falou: eu tenho teste negativo aqui. Eu não vou pôr máscara, eu não vou, porque eu estou distanciado de você, está ótimo. Então, para que eu tenho que usar máscara? Não tem lógica. Se eu estou distanciado, eu não preciso usar máscara. Se eu estou perto, eu ponho a máscara. Mas se eu estou distanciado, eu não tenho que usar máscara. Ou eu vou falar, vai 2 metros o que eu vou falar, as gotículas? Não vai. Entendeu? Então, o brasileiro está agindo como irracional. Para! Ouve o presidente. O presidente já falou 1 milhão de vezes. Ninguém pode ser obrigado a nada. Aí deixa de ser a seara do direito.
passa a ser seara do meu direito. Ninguém tem direito de infringir o meu direito. O direito seu termina quando começa o meu. Doutor, eu agradeço a participação do senhor, só para deixar claro no chat, como o doutor já esclareceu numa live anterior que nós fizemos, a ministra Damares não teve nada a ver com isso, a entrevista, enfim, foi marcada com a equipe da Damares, a ministra sequer sabia o que estava acontecendo. Correto, doutor? Sim, correto. A ministra não estava no dia, então eu sou uma pessoa muito justa. Acho aí que as pessoas estão atacando a Damares como as que estão atacando o Oswaldo. Cuidado com as palavras, a gente não pode sair falando calúnias, difamações contra as pessoas sem medir as consequências. Isso gera consequências criminais, inclusive, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado quando alguém fala que estou ouvindo que Oswaldo é um cafajeste, é um sem vergonha, é um safado, ministra Damares também não presta, a pessoa tem que tomar cuidado com o que fala, entendeu? Primeiramente, a ministra não se encontrava no dia, mas, de fato, a ordem partiu de lá do Ministério. A ordem dizendo que Oswaldo estaria infringindo a medida porque saiu sem autorização judicial. E agora ficou bom que eu vou poder explicar isso aqui em poucas palavras. Pouco interessa se Oswaldo tinha pedido, se era virtual, se não era virtual. O que eu estou falando é o seguinte, eles dizem que cancelaram, né? Então, por que receberam a gente 3h30 lá? Por que não falaram nada? Esperaram 1h30 para dizer que estava cancelado. E, nesse intervalo, avisaram o STF que estava cancelado, que não havia ordem judicial para ir lá. Ora, existe o contraditório antes de fazer uma coisa como essa. Então, me desculpa, eu não estou aqui falando da ministra Damares, porque ela não estava, não participou desse erro do Ministério, certo? Aqui, fica aqui. Entendeu? Ela que puna os responsáveis que fizeram isso dentro de lá. Agora, quem não pode ser prejudicado é uma pessoa que vai no Ministério para poder requerer os seus direitos e realmente foi recebido. Por isso, aplaudo a ministra que decidiu receber as ações do Oswaldo. Porém, por trás, estavam armando para ele. Não falei que foi a ministra. Veja muito bem, não foi. Ela tem que apurar quem fez isso. Ela mesma pôs os passos lá. E nos passos que ela disse, que tem um e-mail lá que eu nem recebi, foi de meio-dia, diz que não tinha autorização, por isso foi comunicado ao STF. Bom, aqui fica a explicação. E a explicação que é para ficar perfeita. A medida cautelar do eminente ministro, ela diz distanciamento de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes. Se você pegar no Google aí, você vai ver que o Ministério fica a 2 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Isso já ocorreu outra vez. Quando foi na Marcha das Famílias, que o Oswaldo estava em cima de um carro de som, ele estava aproximando, passando do Ministério da Mulher, indo para o Ministério da Cidadania. Quando eu liguei para ele, falei, Oswaldo, desce do carro imediatamente, porque você está chegando próximo ao limite. Ele não estava de tornozeleira, não. E ele desceu do carro, eu não sei se você estava lá, Camila, mas ele desceu do carro, mas esse fato foi noticiado. Falaram até que ele ia ser preso, não sei o quê. As pessoas gostam muito de acusar, mandar prender os outros sem antes verificar. Então, até juízes têm que tomar cuidado quando fazem uma coisa dessa. Porque futuramente, se for dito que foi ilegal, isso vai ser requerido em cortes internacionais. Vai ser requerido reparação de Então, doutor, não, para finalizar esse ponto, que é específico. Por gentileza. O monitoramento ele tem 3 estágios. Monitoramento que é o permitido, que é a residência dele. O segundo é um raio permitido de autorização através de um sistema de urgência, que é o CIMI. É o Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico, que
perfeitamente cumpriu sua função e que membros do CIMI foram afastados porque estão respondendo processo administrativo porque cumpriram a norma correta, que é artigo 4º da portaria CG 141 do TJDFT, que diz respeito do monitoramento. E outro, monitoramento tem que ter tempo determinado para ser determinado. Não pode ser, coloca em tornozeleira, fica, por exemplo, Sarah Winter está aí 6 meses de monitoramento. Não existe isso. Entendeu? Está lá na lei do monitoramento, nessa portaria que eu estou falando aqui. Se a advogada de Sarah estiver ouvindo isso, ela pode usar isso para requerer a remoção da tornozeleira no pé da cliente dela, porque outra, ela também não é indiciada, não é também condenada, também não deveria estar sendo monitorada, porque é para apenados. Já começa por aí. Assim então, como a Érica e o Renan. É a primeira vez que eu estou falando aqui e dizendo o que tem que falar. E dizendo com cuidado e dentro da lei, para não ser interpretado de forma abusiva, para que venha se requerer, por exemplo, uma situação contra a minha pessoa, que sempre respeitou ministros, sempre respeitou, teve um respeito enorme pela justiça do país. Mas a partir do momento que uma ordem federal não faz nada pelo seu advogado, e o seu advogado sozinho fica lutando, não dá. Eu preciso dos colegas do meu lado para poder fazer alguma coisa. Doutor, eu agradeço imensamente a participação do senhor. Eu estou aguardando a participação do seu Sepúlveda. Acho que ele teve um problema com a internet, mas ele já está voltando. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pela sua paciência, pela sua participação e pelos esclarecimentos. Tá certo. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço, doutor. A oportunidade deu para deixar claro aí. Deu, doutor, muito obrigada. Pessoal, eu estou aguardando aqui a volta do seu Sepúlveda, ele já está voltando, e hoje nós vamos falar sobre a decisão do STF de estender o estado de calamidade, como se o país tivesse dinheiro, como se não houvesse amanhã. O Dória perdeu mais uma vez e derrubaram a liminar dele, então São Paulo volta para a bandeira verde ou amarela, se não me engano, mas o que importa é que os bares vão poder funcionar com 60% da sua capacidade até 22 horas, e claro, o PT, que como uma chancela para apoiar o Baleia Rossi, exigiu que ele coloque pedidos de impeachment quanto presidente para ser analisado. O Bolsonaro, claro, anunciou o aumento do salário para 2021, tanto para o privado quanto para o público. O Fux, como vocês já sabem, ouviram do advogado do Oswaldo Eustáquio, negou o pedido de habeas corpus, mas o advogado já entrou com outro hoje. O Senado da Argentina, infelizmente, apoiou o aborto, e temos aqui o José Carlos Sepúlveda, o seu Sepúlveda não me abandonou, o seu Sepúlveda, vamos lá. Você estava comentando a questão do Senado da Argentina, não é isso? Isso, pois não, seu Sepúlveda, o microfone é do senhor. Olha, eu queria, assim, comentar vários aspectos daquilo que foi terrivelmente decidido na Argentina. Primeiro, comentar o seguinte: mais uma vez, um país que, como em todos os lugares que falam de democracia, que falam de ouvir o povo, que falam de não sei o quê, não ouviram a maioria dos argentinos que era contra o aborto. E impuseram, pelo sistema democrático, um crime. Não que eu ache que o aborto seja algo que deva estar submetido ao voto. Não que eu ache que só porque o voto popular ou a opinião popular decidirem a favor do aborto, sou completamente contra isso. Mas no caso concreto, a maior parte dos argentinos, e uma grande maioria dos argentinos, era manifestamente contra esse assassinato de inocentes. Bom, eu queria comentar aqui vários aspectos. Primeiro,
os festejos feitos pelas pessoas que defendiam o aborto. É das coisas mais arrepiantes nós vermos pessoas comemorar a possibilidade de matar crianças inocentes. Aliás, eu queria pegar aqui o caso muito impressionante da Sâmia Bonfim, né, que está comemorando um bebê que ela diz que tem 13 semanas dentro do ventre dela, está apoiando a execução de crianças com 14 semanas, dizendo que não são, né, não são crianças. Bom, e ela diz outra coisa, não, mas eu tive a possibilidade de escolher. Essa é a resposta que ela dá. Então, quer dizer que escolher é escolher matar ou não matar, porque é isso que ela está dizendo. Matar ou não matar uma criança. Essa é a escolha que ela diz. Porque se ela está contente, ela diz, não, eu estou contente porque eu escolhi. Bom, mas então ela reconhece que se ela escolheu, e ela está chamando o bebê dela de 13 semanas já um bebê e não um amontoado de células, ela está então dizendo que a legitimidade de escolher, como foi feito na Argentina, é uma escolha para matar uma criança. E eu acho que isso é preciso ficar claro para que as pessoas tenham claro o seguinte: a ideologia que leva à consagração do aborto é uma ideologia assassina, é uma ideologia criminosa. Na essência, ela é criminosa. Bom, depois, eu gostaria também de comentar outra coisa. As comemorações que nós vimos mostram a degradação das sociedades atuais. Porque nós vimos pessoas, vimos mulheres nuas comemorando isso. O que tem a ver se expor fisicamente contra um atentado assim, contra o pudor, para comemorar um ato desses? Parece que há uma espécie de... Vimos pessoas se drogarem, vimos outras coisas. Então, o que nós percebemos é que a agenda que leva à consagração do aborto, à aprovação do aborto, é uma agenda que visa a destruição da própria essência da civilização. E a própria essência da civilização não é só o que muita gente diz assim, que às vezes me parece pouco, é o direito à vida. É verdade. Mas o direito à vida é um direito natural. É um direito natural oriundo de nós sermos criaturas de Deus. Deus, ao criar-nos e ao criar o universo, ele criou leis. E uma das leis mais fundamentais é o direito à vida. Diga, Camila. Não, pois não, doutor Sepúlveda. Não, eu só ia fazer uma errata, que eu acabei, a doutora Flávia Ferronato me atentou para um fato, infelizmente passei uma informação errada para vocês e peço sinceras desculpas. Na verdade, a história de São Paulo é: o TJ liberou para que os bares abrissem e o STF cassou essa liminar em tempo recorde. Então, o TJ autorizou, o STF desautorizou, e eu falei ao contrário, então eu peço sinceras desculpas para vocês, senhor Sepúlveda. Sim. Bem, eu também queria chamar agora a atenção de um outro aspecto. Nós tivemos, na Argentina, um dos lockdowns mais furibundos e mais radicais que houve pelo mundo. Esse lockdown, conduzido pela esquerda, mostrou-se completamente, não só inócuo, mas como contraproducente. Os números da Argentina são desastrosos.
Aliás, faço um parênteses aqui. A sem-vergonhice, não tem outro nome, do jornalismo da extrema imprensa. Por quê? Eles, no início, usavam os números da Argentina para atacar o governo Bolsonaro. Quando a Argentina afundou no maior desastre do combate à gripe chinesa, ao vírus chinês, a imprensa calou-se absolutamente e não falou mais da Argentina. Isso mostra que também a imprensa dita profissional ou a extrema imprensa, ela tornou-se uma máquina ideológica. Ela não tem mais nada a ver com... Não interessa mais a realidade, interessa-lhe a ideologia. E uma ideologia específica. Bom, mas então, fechando esse parênteses, eu continuo. Então, essa gente que diz para as pessoas ficarem em casa, para salvar vidas, para não sei o quê, o slogan é sempre: precisamos salvar vidas. Eles decidem que se pode matar crianças inocentes. Ou seja, por que que você tem que acreditar nesse cinismo e nessa hipocrisia? Pelo contrário, nós temos que ver que tudo, quando eles dizem salvar vidas, é um pretexto. Eles não estão interessados em salvar vidas. Eles estão interessados em impor uma ideologia à sociedade. E essa ideologia é uma ideologia materialista, é uma ideologia cientificista, é uma ideologia tecnocrática, é uma ideologia genocida, porque o aborto realmente é um genocídio. E isso é uma das coisas que muitas vezes as pessoas, digamos assim, não se apercebem. Outra coisa que eu, como católico, lamento profundamente. Por mais que os bispos argentinos tenham falado, eu pergunto, o brado deles foi um brado suficientemente forte? Será que o empenho das autoridades eclesiásticas foi um empenho proporcionado ao crime que se está cometendo? E ao pecado público que isso comporta, porque é desse ponto de vista que nós temos que falar das personalidades eclesiásticas. Então, isso também é lamentável. E ninguém pode escapar de uma coisa que é terrível, mas é preciso ver de frente. Infelizmente, a voz do Sumo Pontífice não se fez ouvir, sobretudo sendo ele argentino e tendo ele interferido tantas vezes claramente na questão política argentina. Ora, isto é uma questão muito mais profunda, que é uma questão moral, é uma questão da sociedade. Nós deveríamos ter ouvido uma voz de protesto fortíssima, uma voz de autoridade moral que nós não ouvimos. Esses são os comentários que me ocorrem nesse momento sobre essa questão profundamente terrível que foi a aprovação do aborto na Argentina. Eu tenho mais uma coisa, Camila, se você me permite, que é o seguinte. Claro. Eu vejo, e pode ser que eu esteja errado, mas que a consequência política, e aqui é um tema muito mais baixo, mas a consequência política dessa aprovação é que imediatamente nós vamos ver uma movimentação no Brasil para fazer a aprovação do aborto. E ela vai certamente percorrer os corredores do Supremo Tribunal Federal.
Era exatamente esse ponto que eu ia entrar agora com o senhor, para poder ligar o assunto do aborto no grande reset, ou na quarta revolução industrial, que quem está encabeçando esta quarta revolução industrial no Brasil é ninguém mais, ninguém menos do que o Dita Dória, o João Dória. Essa aprovação do aborto, senhor Sepúlveda, mais a história da pandemia, que estão usando como um catalisador para o tal do novo normal, com esse grande reset, a gente pode falar que é o fim das liberdades individuais? Afinal, hoje a Europa fez um acordo com a China. Como é que o senhor pode, por gentileza, esmiuçar esse trâmite para a gente? Olha, Camila, eu gostaria aqui de falar do seguinte. Antes de tudo, eu escrevi um artigo há umas semanas atrás para a revista do Terça Livre sobre uma sessão virtual organizada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Fux, com a participação do secretário-geral da ONU e outros. E é assustador o que está ali, porque o ministro Fux, no seu discurso, ele diz que ele fala de uma internacionalização da Corte, fala da internacionalização das decisões judiciais e, a uma certa altura, ele fala da necessidade da restrição das liberdades individuais. Isso, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quando um presidente do Supremo Tribunal Federal diz que o grande papel que a Suprema Corte vai ser participar da restrição das liberdades individuais, isso é simplesmente assustador. Bom, tudo a propósito do combate à pandemia. Agora, passemos para outro ponto. O mundo está vivendo, e eu agora falo do acordo da União Europeia com a China. Claro que eu precisaria estudar muito melhor esse acordo, mas existe o comentário, desde já posso fazer um comentário político a esse acordo. O que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma crise internacional, uma crise social internacional provocada pela China. A China até agora mantém-se incólume completamente. Há dias atrás saíram matérias mostrando que a própria China, com documentos chineses, a própria China escondeu toda a realidade que havia dentro da China. Até agora ninguém sabe o que é que acontece na China ou não acontece a esse respeito. A China teve, o próprio presidente Trump fez um documento dos Estados Unidos atacando a OMS e a China, mostrando o conluio que houve entre os dois para que proliferasse, teve como consequência a proliferação dessa epidemia, e a China ajudou a quebrar economicamente o Ocidente, porque muitos países tiveram quedas abruptas do PIB. Bom, neste momento, nós temos uma negociação que estava sendo entabulada pela União Europeia com a China há 7 anos. Qual a necessidade de fechar um acordo neste momento? E quais as condições tão excepcionais que a União Europeia conseguiu para assinar esse acordo agora? Quem não percebe que a atitude da União Europeia é uma atitude capitulacionista, de capitulação diante da China? No momento em que o mundo devia se voltar e cobrar responsabilidades da China, eles
dão pleno assentimento a uma ditadura que cada vez é mais feroz. Há semanas atrás eu li no PH Vox, no canal do PH Vox, num programa com o Paulo Henrique Araújo, eu li um artigo muito importante que dizia o seguinte, que a China tinha se tornado um grande problema para o mundo diante das ameaças que eles vêm tomando a liberdade de fazer em todo o mundo. Na Austrália, no Brasil, nós temos visto o que o embaixador chinês tem feito no Brasil, que é de uma virulência e de uma disfarçatez incrível. Nós vemos que agora a China está fazendo uma verdadeira ofensiva, como, por exemplo, o senhor Dória, que é um garoto propaganda da ditadura chinesa, está desestabilizando o Brasil sistematicamente. Não se esqueça que o ministro Paulo Guedes fez uma denúncia em que diz que o Dória, o Maia e o STF tramaram para derrubar o presidente. Eu só acho que há um erro na declaração do Paulo Guedes. Tramaram não, tramam. Continuamente e todos os dias. E eu não vou fazer agora uma análise muito extensa, mas o que o Dória está fazendo no Brasil é um programa de desestabilização que tem a China por detrás. Porque os elementos que ele está usando são os chineses. Ele está querendo privatizar coisas para a China, ele está fazendo a guerra da vacina chinesa, etc, etc. Não se esqueçam que foi o Dória que lançou no Palácio dos Bandeirantes, com uma sessão com grandes parangonas e tal, ele fez uma sessão para lançar o livro do líder chinês. Bom, então, o Xi Jinping. Então, o que é que eu acho desse acordo? Eu tenho aqui até um artigo do ABC de Madrid, que diz o seguinte, que depois de muitos anos, mas eles dizem o seguinte, sem embargo, concluir agora esse acordo é uma vitória simbólica para a China, porque limita a margem de manobra para que a União Europeia se involucre em posições críticas contra o regime de Pequim. Evidente. Se você está fazendo um acordo comercial, como é que você vai criticar? Ou seja, a China dobrou a União Europeia. Veja que hoje sai uma notícia de que a China, sai no El País, dia 30 de dezembro, a China condenou até 3 anos de prisão 10 jovens de Hong Kong que tentaram escapar para Taiwan. Ou seja, a China está cada vez mais ditatorial, cada vez mais autoritária na sua perseguição de regime comunista em Hong Kong, em Taiwan. Agora eles estão estendendo a sua mão e a sua vista para Taiwan. Nesse momento, a União Europeia vai fazer um acordo. Veja que nós tivemos há dias um anúncio de que uma jornalista que revelou as coisas que estavam acontecendo na China durante a pandemia foi condenada a 4 anos de prisão. Eu pergunto o seguinte, então o crime dela foi revelar o que estava acontecendo com a pandemia? Então quem tem dúvidas de que a China tinha interesses escusos nessa pandemia? E nós estamos vendo, Camila, estamos vendo uma coisa impressionante. E eu ainda agora estava tendo uma conversa aqui com pessoas de família e vê-se que há pessoas que estão completamente subjugadas por uma realidade que elas não param para analisar, que tem muito de fictício. E nós vemos... Exatamente. E nós vemos, eu estive anteontem em Espanha, aqui ao lado, Portugal, e vê-se... eu estava com uma pessoa comigo que me disse o seguinte, nós estávamos num centro comercial e era aquela quantidade de gente de máscara, e a pessoa dizia, puxa, mas parece uma cena de filme. Parece uma cena de filme, sinistro, todo mundo de máscara, e parece que todo mundo já está achando normal essa situação.
não é? Então, você vê o seguinte, nós estamos assistindo a populações inteiras renunciando à própria razão, renunciando à lógica, renunciando a uma análise mínima das questões. E eu acho que, neste momento, esse acordo com a China, da União Europeia, tem um lado simbólico muito mais importante que o lado econômico, que é a capitulação da União Europeia diante da China. É a capitulação no momento em que nós tínhamos uns Estados Unidos que estavam cada vez mais enfrentando a China, nós temos agora essa situação. Aliás, eu tenho aqui é muito difícil tentar explicar os mecanismos da União Europeia, porque é uma burocracia gigantesca, mas a notícia do El País da Espanha diz o seguinte, que o acordo deve ser aprovado pelo Conselho e o Parlamento Europeu. Mas aí os trâmites podem ser muito complicados porque há muitas oposições a esse acordo. Mas veja bem o que está aqui dito. De momento, o presidente da delegação que lida com a China, portanto, o presidente da delegação que lida da União Europeia com a China, arremeteu contra o pacto e o qualificou de erro estratégico. Portanto, uma autoridade da União Europeia que lida com a China disse que foi um grande erro estratégico o anúncio desse acordo. Eu continuo a dizer, a China tornou-se o grande fator de desestabilização do mundo, o grande fator de tirania mundial, e eu sempre defendo isso. Eu sei que há pessoas que falam, os globalistas, e depois o comunismo, e depois não sei o quê, mas, meus caros, o traço, esse acordo da União Europeia com a China é a prova da união de todos esses que se chamam globalistas, ou chamem o que quiserem, esses defensores da sociedade, das sociedades abertas, ditas democráticas, com a ditadura chinesa. Essa é a realidade. E depois eles vão dizer o seguinte, mas nós conseguimos umas vitórias, umas pequenas vitórias. A pequena vitória é o seguinte, é que nós agora não vamos permitir mais que se exija que uma empresa europeia, quando vai para a China, tenha que ter um capital misto com chineses. Pronto, essa é a grande vitória. E depois é a promessa de que os chineses, eles prometeram respeitar as leis trabalhistas, eles prometeram. E nós comovidos com as promessas chinesas, né? De uma ditadura que tem campos de concentração, que persegue católicos há décadas. Quer dizer, é impressionante. Vocês estão pondo aí na tela essa notícia que eu até ia referir, que é uma pandemia antecipa a ascensão da China, como economia que se deve tornar a maior do mundo em 2028. Eu pergunto o seguinte, se isso é assim, quem, afinal de contas, a quem serviu esse crime? A quem serviu essa pandemia que veio de lá? Inclusive, senhor Sepúlveda, a coisa está tão gritante, é a ascensão da China aí, que vai se tornar a maior potência econômica, vai superar os Estados Unidos em 2028, quando, se não tivesse a pandemia, seria em 2033. Tudo direciona para que, sim, foi uma guerra biológica para colocar o mundo de joelhos e, finalmente, a China ter a sua sonhada ascensão. E, claro, que o João Dória está por trás de muita coisa, porque tem vídeo do João Dória falando que ia privatizar metade de São Paulo para a China. Na próxima edição a gente traz esse vídeo para vocês. E o STF está colaborando, senhor Sepúlveda, com a crise econômica do país.
Hoje, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ele mesmo que foi denunciado por uma empresa de Brasília, decidiu prorrogar a autorização para que governos locais mantenham medidas de isolamento, quarentena e uso de máscara em razão da pandemia do coronavírus. Mas espera aí, se tem isolamento, qual que é a necessidade da quarentena? Mas se tem quarentena, por que o isolamento e o uso de máscara? É muita coisa para te calar, para te deixar de joelhos e para tirar o dinheiro do governo federal. A minha pergunta para o senhor Sepúlveda é: o governo federal aguenta mais uma prorrogação de calamidade, senhor Sepúlveda? Qual o perigo da gente falir? Olha, Camila, eu acho o seguinte, eu vou dizer que, a meu ver, isso obrigaria a uma análise muito mais ampla. Primeiro o seguinte, o que é que o Supremo Tribunal Federal está fazendo? Está atendendo a quem? A rede. Foi a rede que pediu isso. Ou seja, nós vemos a cada dia que o ministro Guedes denunciou está se cumprindo. Ou seja, o governo, qualquer dia nós vamos acordar e dizer o seguinte: não existe mais presidente da República, não existe mais governo federal. Ele passou definitivamente, isso numa linguagem simples, passou definitivamente para o Supremo, que está governando o país a mando de partidos que perderam as eleições. Isso é de uma gravidade única. A gente que está pedindo outras coisas. Agora, que decisão? Por que o ministro do Supremo tem que fazer isso? Agora, se nós fizermos um retrospecto, que é o Brasil tornou-se efetivamente uma potência. Tornou-se uma potência em muitos aspectos, inclusive, por exemplo, o aspecto agrícola do Brasil é, evidentemente, de uma potência, mas o Brasil é uma potência em muitos outros aspectos. E é preciso derrubar essa potência. Ora, acontece que as eleições alijaram do poder a esquerda e alijaram todos os PSDBs novos e etc, foram todos alijados do poder. E essa máquina está trabalhando dia e noite para afundar o Brasil. Mas é mais do que isso. Esse afundamento do Brasil não é apenas um afundamento econômico, é a destruição da unidade do Brasil. Então, nós estamos vendo que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, com uma medida como essa, hoje, eles estão anarquizando o Brasil. Eles estão transformando o Brasil, estão implodindo o Brasil legalmente. Ou seja, governadores, prefeitos fazem o que quiserem. Trancam, não trancam, fazem o que eles quiserem. Ora, isso é anarquizar legalmente o Brasil. Eu pergunto o seguinte: o que é que falta mais para coibir os abusos do STF? Porque esses abusos vão se refletir sobre as liberdades individuais. Por exemplo, uma das liberdades individuais é a liberdade econômica. É a pessoa ter a sua propriedade. Isso está afirmado até nos documentos dos papas, que a propriedade é uma defesa do indivíduo diante do Estado. Ora, ter o seu pequeno negócio, nós ouvimos há dias aí uns áudios assustadores da mulher do governador Dória, com uma espécie de crueldade sobre as pessoas que perderam empresas, perderam empregos, etc. Agora, eu digo o seguinte: quem está promovendo isso? Quem está promovendo essa anarquia? Está ou não está promovendo, primeiro de tudo, a derrubada do governo? Mas, mais do que isso, está promovendo a destruição dos laços sociais e dos laços econômicos do Brasil.
Isso é de uma gravidade. Depois o seguinte, qual é a autoridade que o Lewandowski tem de estender o estado de calamidade pública? Mas eu digo-lhe mais, Camila, existe uma gravidade ainda maior não, mas concomitante aqui. Ficou comprovado por investigações da Polícia Federal que houve um assalto generalizado aos fundos que o governo federal mandou para os estados e municípios para combater a doença. E um homem como esse vai estender isso, quando isso vai ser mais uma oportunidade de continuar a roubar os fundos. Quer dizer, tudo isso, se houvesse um plano de destruição do país, ele seguiria esses passos. Então, é isso que me ocorre comentar aqui. É importante, seu Sepúlveda, a gente destacar, partindo de um comentário, eu leio todo o chat de vocês, por isso que eu fico assim, ó, porque eu tô lendo vocês, do Dércio Frank, que falou o seguinte: parem de falar o que os comunistas estão fazendo. Lógico, não vamos falar, vocês não vão ficar sabendo e eles dominam mais rápido. Olha só, não é uma ideia genial, seu Sepúlveda? Eu acho o seguinte, que as pessoas acham que as coisas não vão acontecer se a gente não falar. Isso não é verdade. O que nós estamos fazendo é tentar mostrar às pessoas que existe um sistema nisso aí. Porque a pessoa acha o seguinte, o Lewandowski agora toma essa medida. Não, isso faz parte de um plano de destruição do país. Está aí a notícia, mais de 60% do dinheiro. Sabe o que é isso? Mais de 60% do dinheiro. Não é 3%, não é 4%, é mais de 60% do dinheiro foi roubado. E eu pergunto o seguinte, essa gente que fica, como Sodória, acusando o presidente de quase genocídio, eu pergunto o seguinte, quem roubou o dinheiro é o quê? O dinheiro que era para combater, teoricamente, essa epidemia. E aqueles que fizeram guerra contra o tratamento antecipado e o tratamento que poderia ter curado muita gente. Eles são o quê? Agora, eu posso admitir, teoricamente, que na primeira vez que o Supremo Tribunal Federal, digamos assim, é muita benevolência da minha parte, nunca imaginou que ia dar o caos que deu. Mas agora vão insistir no mesmo caos? Porque acontece o seguinte, o país tem um governo. O país, além do governo, tem um presidente. Ora, existe uma estrutura hierárquica no poder em que o governo federal tem uma responsabilidade. Se ela é sistematicamente tirada, nós estamos aonde? Estamos no quê? Estamos num caos institucionalizado a partir do poder judiciário. Senhor Sepúlveda, a gente já está 1h10 de live. O senhor gostaria de fazer as suas considerações finais? O senhor está em Portugal, então desejar que boa sorte para o Brasil, porque realmente a situação está bem preocupante, né? Antes da gente finalizar, claro, calma, eu preciso fazer uma perguntinha que eu vou colocar o senhor numa saia justa, tá? Isso porque eu tenho uma admiração gigantesca pelo senhor, mas eu preciso colocar o senhor na saia justa. Vacina, vai tomar de Oxford ou da Rússia? Eu? Nem de Oxford, nem da Rússia, nem de nada. Eu não sei se vocês viram hoje, é que eu estava voltando de eu tive que sair daqui e estava voltando para cá e estava acompanhando as notícias para ver as notícias que íamos comentar hoje à noite. E vi uma notícia muito curiosa de que a OMS está alertando para o perigo de tomar as vacinas, dizendo que as vacinas foram apuradas em muito pouco tempo e, portanto, elas são perigosas.
E agora? E eles não falam dessa ou daquela, falam de todas. E agora? Quer dizer, como é que fica? Agora já não é a OMS? Eu não sei se você vê que isto tudo é um sistema caótico. É um sistema de caotizar as mentes. A pessoa, ora, você é bombardeado por informações as mais contraditórias possíveis. Quer dizer, primeiro tem gente querendo obrigar a vacina, depois tem a OMS, e depois tem gente dizendo que o Brasil tem que seguir a OMS. Mas depois a OMS diz que não é para tomar vacina porque elas são perigosas. Como é que é? Isso é um sistema de enlouquecer as pessoas. É que nem a história do lockdown, né? Tranca todo mundo. Não, mas Sim. a OMS, eu não falei que era para trancar todo mundo? Como assim? Como você não falou? Não, não falei não. Trancou, trancou. A gente não falou nada. Aí a máscara, tem eficiência e depois, não tem. Isso é tudo para criar aí um conflito, né, senhor Sepúlveda, com as pessoas, dentro da cabeça das pessoas, deixar a população apavorada sem saber para onde correr, que aí fica mais fácil dominar, né? Olha, eu fiz uma live no meu canal no domingo, em que eu falava da passagem de ano e fazia uma série de considerações. E li um artigo do professor Plínio Corrêa de Oliveira, de 1953, em que ele faz uma análise para onde caminhava a mentalidade pública. E ele faz uma análise longa, ele diz o seguinte: nós caminhamos para uma opinião pública que vai perdendo os princípios, vai renunciando à lógica, vai renunciando ao uso do raciocínio, e que a um certo momento vai estar pronta para vegetar. Ela vai agradecer o dia seguinte em que ela pode vegetar. Ah, está muito bom para mim. Ah, hoje eu posso me encontrar com 5 pessoas. Ah, está ótimo, está ótimo. Ah, hoje eu posso não usar a máscara. Ah, está bom. Então, nós estamos caminhando para pessoas que estão dispostas a tudo. Estão dispostas a sobreviver. E elas já agradecem que elas estão sobrevivendo a essa loucura toda. Infelizmente, você vê isso aqui. Vê pessoas, e eu, nesse sentido, eu digo-lhe uma coisa. Eu creio que o Brasil tem uma reatividade que nós não vemos na Europa. Eu não posso falar pela Europa toda, porque eu não estou viajando pela Europa toda, etc. Mas pelo que eu vi em Portugal e na Espanha, há uma reatividade muito maior no Brasil do que aqui. Há uma perspicácia maior no Brasil. Aqui em Portugal eu vejo que há muitas pessoas realmente envolvidas no medo, muito mais do que no Brasil. Vejo que as pessoas estão muito condicionadas, que as pessoas estão muito tomadas por isso. E isso é triste. Se bem que, digo também ao mesmo tempo uma outra coisa. Aqui se tentou, o Presidente da República tentou encaminhar as coisas para que não houvesse comemorações de Natal. E isso gerou uma tal indignação que não conseguiram fazer isso. Mas agora nós estamos assistindo a um reacender do pânico com as tais mutações do vírus. Veja a contradição. Então, é a mutação do vírus, depois a vacina serve ou já não serve. Tudo fica... eu não sei se você viu uma das pessoas aí responsáveis pela vacina da Pfizer, perguntaram o seguinte: bom, mas depois da vacina, será que nós vamos voltar ao normal? Ele respondeu o seguinte: não, espera aí. O que nós temos que perguntar primeiro é o seguinte: o que é normal? Porque o normal não vai ser...
O normal é um conceito que vai ser renovado. Então, o que é que isso tem a ver com doença? O que é que isso tem a ver com doença? Isso, nós vemos o seguinte, que hoje eu vi, por exemplo, a capa do Le Monde Diplomatique, dizendo o seguinte, que agora a culpa, segundo eles, a culpa deste vírus é do agronegócio. E o agronegócio é que é o destruidor do planeta e por isso veio esse vírus. Então você vê que é uma espécie de justificação circular para justificar. O vírus justifica tudo. Destruir o agronegócio, fazer lockdowns, destruir as pequenas empresas, as médias empresas. As reações que nós assistimos no Brasil mostram que nós caminhamos para rupturas sociais. E nós caminhamos para o desfazimento das sociedades. Inclusive com a desumanização, né, seu Sepúlveda? A partir Sim. do momento que você ofende o outro e desumaniza o outro como... Que nem, vamos citar agora uma questão que acabou de acontecer, o Eustáquio. Ele está preso. Você gostando do Eustáquio ou não gostando, confiando ou não confiando, há uma prisão arbitrária. E ela não deve acontecer. E algumas pessoas, mas ele tem que estar preso, ele é infiltrado. Tipo, quer dizer, o meu inimigo, ou uma pessoa que eu julgue ser a minha inimiga, tem que estar presa, tem que acontecer coisas a ela. Está ocorrendo uma desumanização. Né? Parece que é um jogo de cartas marcadas para a gente deixar de ver o outro, não como o outro, não como um próximo, mas sim como um objeto que se discorda de mim, eu tenho que ofender e eu tenho que eliminar. O senhor acha que essa tática que está sendo imposta e alimentada, inclusive, faz parte desse novo grande reset, desse novo normal, quarta revolução industrial, como desejarem chamar a desumanização do outro? O outro deixa de existir, eu posso xingar, eu posso agredir, porque eu não gosto. Como é que o senhor vê? Camila, eu vejo o seguinte, isso é muito tratado até, por exemplo, nos documentos do Papa Pio XII, em que ele alertava que o mundo estava caminhando para uma sociedade tecnocrática e em que o homem passava a ser a peça de uma máquina. E o homem ia perdendo todos os valores espirituais, transcendentais, religiosos, e ia caminhando para valores materialistas. Ora, as ideologias materialistas e, no fundo, panteístas, não é? Conduziram aos maiores genocídios. Veja o que fez, por exemplo, falamos da China, veja o que fez Mao Tse-tung. Campos de reeducação, genocídio em massa. Por quê? Porque esse era o outro que atrapalhava a coletividade. E as pessoas estão sendo empurradas para isso. Pessoas que a gente diz, olha, mas são bons. Não, mas a coletividade, você tem que estar em função da coletividade. Que isso? Tudo passa a ser em função de uma visão material das coisas. Bom, e essas coisas que você diz são óbvias, desumanização, e eu acho que ontem, na Argentina, nós tivemos, para voltar ao início da nossa conversa, nós tivemos uma das coisas mais gritantes nesse sentido. Ou seja, nós vimos pessoas comemorar, como se fosse um jogo de futebol, a morte de crianças inocentes. Nós vimos isso. Se há alguma coisa que impressiona quando você considera o gênero humano, e não é só o gênero humano, veja bem, mas eu estou falando aqui do gênero humano,
é considerar o que é uma mãe. Porque a mãe é capaz, há histórias comoventes de mães ao longo da história, seja de pessoas muito conhecidas, seja de pessoas totalmente desconhecidas, mas que têm histórias extraordinárias. Por quê? Porque uma mãe, no sentido pleno da palavra, é algo que é quase venerável, pelo sacrifício que ela faz para dar à luz ao seu filho, para tê-lo no seu ventre, etc. Bom, mães são levadas a cometer esse crime, que é matar os filhos dentro de si mesmos. E depois, veja bem, os revolucionários são mestres naquilo que muitas vezes quem se diz conservador não gosta de considerar, que é o lado simbólico. Eles escolheram para votar essa abominação na Argentina, um país profundamente católico, no dia a seguir em que a Igreja comemora a morte dos inocentes por Herodes. Ou seja, aquela matança dos inocentes pela crueldade de Herodes foi a data que eles, no fundo, escolheram para aprovar essa morte de inocentes. E quem julgava que 2020 já tinha acabado, ainda não tinha acabado. Agora, isso não é desumanização? Depois o seguinte, eles que falaram que não pode haver aglomerações, que tem todo mundo que usar máscara, etc., lá estavam todos aglomerados, lá estavam todos sem máscara, lá estavam sem roupa mesmo, comemorando isso. Eu pergunto, eu como católico pergunto, como dizer que isso não tem algo de satânico? E eu pergunto, as sociedades que abandonam as verdades do Evangelho, em que Nosso Senhor diz, amai-vos uns aos outros, não são sociedades desumanizadas? São necessariamente, a meu ver, desumanizadas. Senhor Sepúlveda, eu gostaria de ouvir, então, as considerações finais do senhor a respeito de tudo que tratamos. E, claro, que o senhor fale um pouco do seu canal, nome do canal, onde as pessoas podem te assistir, a sua grade de horário, porque o senhor é um dos melhores analistas e comentaristas políticos da atualidade. E é um prazer muito grande tê-lo aqui. Bom, Camila, eu, antes de tudo, agradeço as suas palavras generosas, né? Você sabe que ontem eu lhe disse isso e digo aqui em público, eu admiro muito o trabalho que você faz, de jornalismo sério, de jornalismo que vai até as últimas consequências. Então, eu tenho o prazer de dizer isso. Bom, já que você me abriu para eu falar do meu canal, o meu canal não tem nome nenhum, até hoje tem só o meu nome. Se as pessoas procurarem no YouTube, José Carlos Sepúlveda, encontrarão o meu canal. E eu ainda não tenho uma grade assim, muito estabelecida, mas eu faço lives, umas sozinho, fazendo comentários ou políticos, ou comentários mais, às vezes, mais ligados a valores espirituais, religiosos, etc. E isso habitualmente é aos domingos, ao final da tarde, que eu faço isso às 6h30 da tarde, e também faço muitas vezes com outras pessoas, convido outras pessoas para falarem comigo sobre vários assuntos. E então, se tiverem interesse, vão lá ao meu canal e se tiverem interesse, se inscrevam por lá. Tenho muita alegria nisso. Claro que eles vão, senhor Sepúlveda, porque eu vi uma análise séria, crítica e sem sensacionalismo. Hoje em dia está bem difícil de achar. E respondendo a Márcia sobre o Vale Transporte dos Idosos tirado por Dória, nós comentamos isso com a Bia Kisses na live de ontem. Dá uma passadinha para ouvir o que a Bia falou a respeito desse absurdo. E não foi somente o Vale Transporte que ele tirou, tá bom, pessoal? Ele está tirando também dinheiro de aposentados, tirou IPVA de carros de portadores de necessidades especiais, vai aumentar o ICMS
dos alimentos agora em 2021, mais ainda do que ele já aumentou agora em 2020, né, que só a carne subiu aí quase 9%. Então tem muita informação na live aqui embaixo com a Bia Kisses. Eu encontro vocês, aí eu ia falar amanhã, só que amanhã é véspera de Ano Novo e vocês não vão querer olhar minha cara no Ano Novo. Então eu encontro vocês no dia 1º, às 21h30, vai ser eu e o Carlos, que na verdade ele comenta o contraponto com o Daniel Lemos, mas eu vou roubar o horário do Daniel Lemos aqui, e vai ser eu e o Carlos na sexta-feira, dia 1º, às 21h30, encontro vocês. Beijos no coração de todos e um feliz Ano Novo, com muita paz, prosperidade.